Então, normalmente eu não apareço nos vídeos, mas como eu tô aparecendo agora, significa que tem alguma coisa especial, né? Então, realmente, esse conteúdo é muito importante. Como eu falei no vídeo anterior, isso daqui não é um conteúdo aprofundado, é apenas um grande resumo para a gente entender e conseguir resolver os exercícios. Então, vamos lá. Falei no vídeo anterior, né, que existem os níveis, né, as camadas, e um número quântico referente a cada camada. Então, só relembrando, a gente vai ter o K, número quântico 1, L, M, N, O, P, Q, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, respectivamente. O que a gente vai tentar descobrir agora é o número de elétrons para cada nível, né, para cada camada, e a gente vai ver a cada subnível, que é muito mais específico. Começando pela camada, né, vendo aqui o mesmo desenho do resumo anterior, a gente vê que a gente tem uma equaçãozinha para mostrar qual que é o número de elétrons possíveis para aquela camada. Então a gente vê que a gente tem essa fórmula, que é 2n ao quadrado, duas vezes o número quântico ao quadrado. Então a gente vê que na camada K, né, que seria o primeiro nível, a gente vai ter possível para aquele nível, a gente vai ter duas vezes o número quântico daquela camada, 1 ao quadrado. Isso daqui, 1 ao quadrado é 1, vai dar 2. Então, vão ser 2 elétrons possíveis naquela camada, naquele nível. Então, a gente vê, né, que para cada nível a gente vai ter essa regrinha. Só que a gente pode ver aqui que 2 vezes 5 ao quadrado, né, que seria referente à camada O, isso daria 50. Mas por que tem 32 aqui? Isso acontece porque a partir do nível O, os números conhecidos de elétrons para os elementos, no máximo, chega até isso. A gente não tem um elemento que nessa camada tenha mais que isso. Então veja que acaba que ele começa a retornar. Aqui ele cabe até 50, né, no caso. Aqui caberia até 72 e aqui 98. Só que não tem tanto. Na natureza a gente não encontra elementos que possuam isso. Então cabe. Mas o que a gente encontra é no máximo até na camada O 32, na camada P 18 e na camada Q 8. Então se você seguir essa fórmula, 2 vezes N, um número quântico daquele nível, né, daquela camada, você consegue determinar quantos elétrons você vai ter naquele nível, o máximo de elétrons que você vai ter. Mas o que a gente observa é que a gente vai ter um negócio chamado número quântico secundário, ou no caso, o azimutal ou o momento angular orbital, L. Porque a gente identifica que a gente tem subníveis, né? Entre cada nível, a gente vai ter um subnível, e ali também vai admitir alguns elétrons. Então é muito importante que a gente entenda isso para a gente conseguir quantificar de uma maneira mais exata, né? Um número quântico secundário é mais específico ainda. E o número máximo de elétrons que a gente vai ter possíveis para esses subníveis é dado pela seguinte forma: 4 vezes o L, que é o número quântico secundário dos subníveis. Lembrando, como cada camada a gente vai ter um número quântico principal, nos subníveis a gente também vai ter. Quais que são os subníveis? A gente chama os subníveis de S, P, D, F, G, H, I. Então veja que nesse caso aqui, a gente não começa do 1, a gente começa do 0. Então, começando do 0, aplicando essa fórmula, a gente vai ter os seguintes resultados. No subnível, nesse subnível, a gente vai ter um número quântico 0, e então a gente vai conseguir, no máximo, 2 elétrons naquele subnível. No subnível P, a gente vai ter um número quântico secundário igual a 1, então o número máximo de elétrons, seguindo essa fórmula, vai ser 6. E de em diante a gente vai ver que a gente vai ter 10, 14, 18, 22 e 26. Sinceramente, a gente não usa esse GHI. A gente não usa para os estudos convencionais, a gente vai usar só até a camada F. E a gente vai aplicar isso no exemplo a seguir. Mas aí você me pergunta, cara, a gente tem que decorar tudo isso daqui? Olha, decorar
seria bom, mas a gente tem uma maneira mais fácil, que a gente tem o diagrama de Linus Pauling. Linus Pauling, né, ele foi um físico e ele criou um método da gente fazer essa distribuição e conseguir ter resultados específicos. Então, é como se não é uma teoria nova, mas é um método em que a gente utiliza para fazer, né, esse estudo e a gente ter os resultados específicos. Então, agradeço a Linus Pauling quanto a isso. A gente vai usar o exemplo. Não, primeiramente a gente vai explicar como funciona, né, o diagrama de Linus Pauling. Vejamos, a gente mostrou que a gente tem as camadas, né, camada K, L, M, N, O, P, Q, e a gente vai ter os subníveis daquela camada, que vai ter o subnível S, o subnível P, o subnível D e o subnível F, mas tem o G, H, I, mas pro Linus Pauling a gente não precisa, a gente tem só até o F. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar, primeiramente, o número quântico, né, principal. A gente coloca o número quântico principal. Veja que, nesse caso aqui, ó, nessa camada K, a gente só admite 2 elétrons, certo? Na camada K, que é essa linha aqui, ó, veja que a gente está falando dessas linhas aqui. Na camada K, né, no nível K, a gente só admite 2 elétrons. E no subnível, a gente também só admite 2. Então aqui a gente só vai ter, na camada K, só um S. Que seria o número quântico, né, da camada, só para identificar, né, qual seria a camada que a gente está falando, o subnível e quantos elétrons cabem ali. Então isso faz muito sentido, porque aqui, nesses dois casos, na camada S, no subnível S e no nível S, só cabem 2. Então aqui a gente só vai ter, nesse primeiro nível, 2 elétrons. Nesse nível aqui, na camada L, né, no nível L, a gente consegue admitir até 8 elétrons. Então, nesse caso, na camada L, vai ter que caber 8 elétrons aqui. Como que a gente coloca 8 elétrons? A gente sabe que a gente tem pelo menos 2 do subnível S. Então, aqui a gente vai ter 2. E no subnível P, a gente tem, no caso, 6. 2 elétrons mais 6 elétrons, a gente tem 8 elétrons. Então, faz todo sentido, porque nessa linha, nesse nível, nesse subnível, a gente só pode ter 8 elétrons. Então, acaba aqui. A gente vai ter só o subnível S e o subnível P. E isso, eu vou explicar até a terceira linha. No caso, novamente, isso é realmente muito importante. Então, no nível M, a gente admite até 18 elétrons. Admitindo 18 elétrons, vejamos, nessa linha aqui, a gente vai ter 2 elétrons do subnível S, a gente vai ter 6 elétrons do subnível P, e a gente vai ter 10 elétrons do subnível D. Então veja aqui, 8 mais 10, 18. Vejamos, na camada M, a gente admite só 18. Então, esse daqui é um diagrama que, se você não quiser decorar tudo isso, realmente não é tão necessário. Mas decorar esse diagrama é essencial. Porque a gente vai ver um exemplo agora. A gente tem um elemento que é o rubídio. A gente vai tratar ele como o seu estado fundamental neutro. Ou seja, ele não é um ânion e não é um cátion. Ele não perdeu e nem ganhou um elétron. Então, se a gente sabe que o número de prótons dele é igual a 37, então se ele está neutro, a gente vai ter 37 elétrons. Mas aonde que estão esses elétrons? Para muitas vezes a gente precisa descobrir isso. Então a gente vai seguir essa ordem aqui. Ó. Quando a gente trata do diagrama de Linus Pauling, a gente faz em um zigue-zague. Veja que a gente começa aqui, volta aqui para o 2, lê aqui. Volta lá para cima, sempre na diagonal. Ó. Aqui na terceira vez que você for passar, você vai pegar o 2P6, 3S2. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou apagar esses números porque a gente vai fazer especificamente para o rubídio. Então, fazendo especificamente para o rubídio, fica da seguinte maneira. A gente tem 37 prótons, logo, ele estando neutro, né, a gente admite que ele está neutro. Nesse caso, a gente pode ver que podem existir ânions e cátions, então isso a gente trata depois, mas no caso do rubídio, ele está neutro, ou seja, ele tem 37 prótons e tem 37 elétrons.
Então, no final de tudo, a gente tem que fazer uma soma em que dê 37. Tem que dar 37. Então, a gente vai começar da seguinte maneira. A gente lê aqui primeiro, 1s, S subnível, admite 2 elétrons. Então, 1s2. Camada 1, subnível S, 2 elétrons. A gente lê daqui, volta para cima e lê novamente. 2s na camada L, a gente precisa, nessa camada aqui, a gente vai precisar, veja, a gente vai do S, voltar aqui e ler novamente o 2p. Então, aqui a gente admitiu 2 elétrons. Aqui, a gente vai estar tratando, ó, se a gente ler esses dois aqui, a gente vai estar tratando da camada L. Então, lendo a camada L, tem que dar 8, certo? Então, no subnível S, a gente tem que ter 2. Então, vai ser 2s2. No subnível P, na segunda camada, ou, no caso, em qualquer subnível, sendo P, ele precisa admitir sempre 6. Então, admitiu mais 6. Aqui, no caso, então vai dar 8. Veja que faz sentido, porque nesse nível aqui, ó, 2s, 2p, ó, 2s, 2p, é a camada L. Tem que ter 8, camada L deu 8. Então, até aqui a gente está correto, está tudo certo. Veja que se a gente faz essa soma aqui, ó, vai dar 10. A minha recomendação é sempre contando de 10 em 10. Beleza, a gente leu aqui, foi para baixo, voltou, foi para o 3, leu esse daqui, agora a gente vai ler mais, indo novamente para a diagonal. Então, depois do 2p, vai ser 3s, ó, então 3s, S é a camada, é o subnível que admite 2. Então, a gente aqui, novamente, a gente coloca 2. Lendo novamente, ó, desse 3s, a gente volta lá para cima e lê 3p. 3p, P, subnível P, a gente precisa de 6 elétrons, então vai ser 6. Certo? Lendo novamente, descendo, ó, seguindo a ordem, né, do diagrama, a gente vai ter 4s. S, a gente precisa que seja 2. Sempre relembrando isso. Subnível, a gente vê por essas letras. Então, nesse caso, a gente admite 2. S sempre vai ser 2. Veja que aqui, ó, deu 10 de novo, ó. 6 mais 4, 10. Então, a gente já tem 20 elétrons quantificados. A gente precisa achar os 37. Então, vamos continuar. A gente parou no 4s. Ó, na camada N, a gente volta aqui para cima e lê 3d. D, a gente admite 10 elétrons. Então, nesse caso, a gente vai colocar 10 elétrons aqui. Opa, eu falei que é bom a gente contar de 10 em 10, né? Então, vamos contar de 10 em 10. Aqui já tem mais 10. Então, a gente tem 10, 10, 10, 30. Faltam 7 elétrons para a gente completar, né, essa transposição para o diagrama. Então, a gente vai continuando. Do 3D, ó, do 3D, a gente vai para o 4P. 4P admite 6. Então, P6. E na camada S, admite 2, certo? Então, ó, veja aqui. A gente está no 4P, descendo mais uma vez na diagonal. S admite 2 elétrons. Mas, se eu colocar 2 elétrons aqui, a gente vai ter 8. A conta não vai bater, vai dar 38. Então, aqui só vai ter 1. Aqui, a gente não precisa colocar 2, ele admite até 2. Mas, para esse caso do rubídio, ele admite 1 ali. Ele admite 2, mas ele só vai ter 1 na última camada. Então, aqui vai acabar sendo um 7. A soma disso daqui vão ser 37 elétrons. Vamos ver se isso faz sentido? Se está batendo a conta? Vamos ver. Tudo novamente. Como eu disse, isso é muito importante. A gente tem que sempre... se for para você entender um conteúdo muito bem, que seja esse. Então, vamos ver. Na camada K, a gente tem um S. Na camada K, a gente admite 2. Ó, camada K está aqui. 1S, 2. Então, está correto. Na camada L, aqui, a gente admite 8. E a gente tem o Q na camada L? A gente vai ter S e P. Aqui vai ser, então, S e P.
a gente vai ter 8, né? 2 do S, 6 do P, 8, camada L, 8, bateu, tá tudo correto. Agora vamos ver a camada M. A camada M é 3S, 3P, 3D. S, P, D. S, P. Ah, não, a gente já tinha visto aqui, né? Não, a gente já tinha visto aqui. Então, nesse caso, vai continuando a soma. S, P, D. Não. Tá certo. Ó. S, P, D. Porque a gente está quantificando esse daqui, certo? S, P, D. Quantos deram aqui, ó? S, a gente tem 2. P, a gente tem 6. D, a gente tem 10. Nesse caso, SPD, M, a gente vai ter 18. 10 mais 8, 18. Então, se a gente continuar fazendo essa verificação, a gente vai ver que tudo vai bater. Que a gente vai ter um número exato de elétrons para a camada e um número exato de elétrons para o subnível. Então, nesse caso, a gente conseguiu deduzir o quê? Que na última camada, a gente chama de camada de valência, que é essa camada aqui, ó, a gente vai ter um elétron. A gente vai ter um elétron na última camada. Vamos falar que nesse caso aqui, vamos dizer que, por exemplo, esse RB, ele se tornou um ânion. Vamos colocar o símbolo de ânion aqui. O que acontece se ele é um ânion? Ele ganhou um elétron, certo? Então, se ele ganhou um elétron, esse elétron vai para a última camada. Então, se a gente está falando que ele é um ânion que ganhou um elétron, a gente tem que quantificar esse último elétron. E aonde que ele vai aparecer? Aonde ele pode aparecer. E aonde que ele pode aparecer? Na última camada. Então, lembra que a conta tinha dado 38? Então, se ele virar um ânion, se ele ganhar um elétron e ele ficar mais negativo, a gente admite que ele ganhou um elétron. E se ele ganhou um elétron, vai ser nessa última camada. Então, a conta vai dar 38. Então, a gente vai ter 37 prótons. Ele está negativado uma vez a mais, né? Então, ele vai ter um elétron a mais. Vai ser 37 prótons e 38 elétrons. Então, isso é muito importante. Tem que fazer exercício. Tem que rever passo a passo sempre. Tem que fazer o diagrama, decorar, fazer exercício, porque isso é extremamente importante.